quinto ano, dando continuidade aqui aos nossos estudos, né? Agora ciências. A gente vai estudar o capítulo 8, página 212 até a 218. Nós vamos falar um pouquinho aí sobre os materiais do cotidiano, tá? Então, olha só, quando vocês abrirem aí o capítulo 8, vocês vão observar aí nessa imagem de abertura, né? Uma teia de aranha. Olha que bacana. Elásticas, leves e resistentes. Essas são algumas das características dos fios da seda que as aranhas produzem para construir suas teias. Então, esses fios são tão incríveis que diversos pesquisadores têm estudado uma maneira de produzir materiais com características semelhantes às teias das aranhas, tá, gente? E para que serviria esse material? Para produzir roupas, por exemplo, tá? Então, a gente tem aí a aranha em sua teia coberta com gotículas de água, tá? Essas 4 perguntinhas gostaria que vocês respondessem aí no caderno, né? Como você descreveria um objeto feito com material elástico? Se você conhece algum objeto do seu cotidiano feito de material elástico, qual? E se você acha que é importante conhecer as características do material que será utilizado na produção de um objeto? E se você acha importante a realização de pesquisas científicas para o desenvolvimento de novos materiais? Tá bom? Para vocês refletirem e me contarem depois, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as propriedades dos materiais. Então, olha só. Vocês já perceberam aí que a gente utiliza diversos objetos aí, né, no nosso dia a dia, que são feitos de diferentes tipos de materiais. Então, os materiais, eles apresentam propriedades diferentes, tá? E isso, então, que a gente vai estudar aqui, vai poder conhecer um pouquinho como que isso funciona. Então, a gente vai acompanhar aí o experimento da professora Vânia. Essas duas bolas têm o mesmo tamanho, mas são feitas de materiais diferentes. Uma delas é de isopor e a outra de metal. Então, vocês vão observar aí que ela vai colocar essas bolinhas, tá? Em um copo com água. Então, a bola de isopor, ela ficou por cima e a bola de metal ficou por baixo. Depois, ela pesou essas bolas para poder, né, já que elas são do mesmo tamanho, para saber o peso que cada uma tem. Então, a gente tem aí a bolinha de isopor, que ela está pesando 1 grama, e temos a bolinha de metal que está pesando 9 gramas. O que aconteceu com as bolas quando elas foram colocadas no copo com água? Então, vocês vão observar que a bola de isopor flutuou, porque ela é mais leve, e a bola de metal afundou, porque, como vocês viram na pesagem aqui, ela é mais pesada. Então, o resultado aí, tá? Isso acontece porque está relacionado a uma propriedade chamada densidade, que relaciona a massa de um corpo e o volume ocupado por ele. Então, nesse experimento realizado aí pela Vânia, a bola de metal ela é mais densa que a água, por isso que ela afundou. Tá? Ela é mais pesada. Denso é aquilo que tem muita massa e peso em relação ao seu volume, tá? Então, olha só, já a bola de isopor é menos densa que a água, então ela é mais leve que a água, então ela flutuou, tá? E em relação à bola de metal, a bola de isopor aí, ela é menos densa que o metal. Agora a gente vai observar aqui um outro experimento. Aqui a gente tem 2 copos com a mesma quantidade de água. Então, a gente tem o copo 1 e o copo 2. No copo 1, a Vânia adicionou 1 colher de chá de sal e no copo 2, a mesma quantidade de areia. Então, ela colocou 1 colher de chá de areia. Então, olha só, aí ela pegou, né, e misturou. O que vocês vão observar? Aqui no copo 1, o sal sumiu ali com a água. Já no copo 2, a areia não sumiu. Então, por que você acha que não foi possível identificar o sal no copo 1? E por que foi possível identificar a areia no copo 2? Olha só o que aconteceu.
No copo 1, o sal dissolveu com a água. E já no copo 2, a areia não dissolve com a água. Então foi isso que aconteceu. Então a propriedade que alguns materiais têm de dissolver em outro, a gente chama de solubilidade. Nesse experimento que foi realizado aí pela Vânia, o sal dissolve na água, então a gente não consegue identificar. Já a areia que não dissolveu na água, a gente conseguiu identificar. Agora olha só, a gente tem a Vânia aí fazendo um outro experimento, ela está com um elástico. Então ela pegou o elástico, ela esticou o elástico de várias formas, e no outro ela está com um giz. Ela pegou o giz e escreveu aí na lousa, né? Então a gente consegue ver. A elasticidade é a propriedade que permite o material voltar para o seu formato original. Já o giz, por outro lado, ele é constituído por materiais que têm menor dureza que os materiais da lousa. Então, por isso o giz ele foi desgastado aí ao ser comprimido aí no quadro, tá? Bom, os materiais que podem apresentar a propriedade da condutibilidade térmica. Então, a gente tem agora esse experimento aí que vai falar um pouquinho sobre isso. Então, a gente tem os metais, por exemplo, são materiais que conduzem calor com maior facilidade. Então, por isso, eles são chamados de bons condutores. Olha só, a gente tem aqui essa panela aqui, ela é feita de metal, como alumínio, tá? Então, ela recebe o calor que vem proveniente da chama do fogão. Então, ele consegue aquecer, tá? Esse alumínio aí. Como o alumínio ele é um bom condutor de calor, a energia proveniente do fogo é transferida para quem? Para a água e para o alimento, que vai aquecer eles, tá? Já o cabo da panela, ele é feito geralmente de baquelita, que é um material que é um mau condutor. Por isso que quando a gente coloca ele lá no fogo, né? A gente pega a panela e coloca lá no fogo para esquentar o alimento. Vocês podem observar que a gente pega no cabo e a mão da gente não queima. Por quê? Como ele é um mau condutor, ele foi feito para evitar queimaduras nas mãos das pessoas que manipulam a panela. Então, a gente tem materiais como madeira, vidro, plástico, isopor que conduzem o calor mais lentamente. Eles são chamados de mau condutores de calor ou isolante térmico, tá? O calor, ele se refere à energia que é trocada entre corpos diferentes. Essa transferência de energia, ela ocorre espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Bom, agora a gente vai observar esses ímãs na geladeira. Olha só, como é que vocês acham que é possível o ímã se fixar na porta da geladeira? A resposta aí para essa questão é o quê? É a propriedade magnética. Os objetos feitos com materiais que apresentam essa propriedade, eles são capazes de atrair objetos feitos de alguns tipos de metais como ferro. Então, há também os objetos, como os fios elétricos ligados aos aparelhos eletrônicos, que são feitos de materiais capazes de conduzir corrente elétrica. Essa propriedade é chamada de condutibilidade elétrica, tá bom? Bom, gente, na página 217 e 218 tem algumas atividades para vocês realizarem, tá? Pra gente finalizar. Acabou que esse capítulo 8 ele é bem pequenininho, ele fala desses materiais do nosso cotidiano. Eu vou ajudar vocês a fazer pelo menos uma questão de cada atividade, tá? Porque é uma matéria nova para vocês. Então, olha só, eu quero só lembrar então de novo. A menina está enchendo um balão de festa aí, aqueles, né, balão de borracha. Então, quando ela pega ele e ela estica, ele volta para a propriedade normal dele, tá? E quando ela enche, mesmo que ela encheu quando ela solta, ele vai voltar de novo a ser aquele balão, né, vazio, tá? Então, a gente chama isso aí, tá, de elasticidade, que é o que a gente viu aqui que ela fez com o elástico na página 215, tá bom? Aqui no desenho da letra B, é o que aconteceu aqui no finalzinho da página 216. Tem uma tomada e essa tomada está
conectada aí com o cabo, né, com o carregador do telefone, que vai conduzir, tá, o cobre do fio elétrico, ele vai conduzir a energia aí para esse cabo e vai carregar o meu telefone. Então a gente chama, tá, isso de quê? Condutibilidade elétrica, tá bom? Já por último a gente tem aí o ímã, tá? O ímã, ele é o quê? Uma propriedade magnética, porque ele tem a capacidade de atrair objetos feitos de alguns materiais. Então a gente tem o ímã de geladeira e tem as correntes, né? Que os fios elétricos são ligados aos aparelhos eletrônicos, como vocês puderam ver, e temos também ali, no caso da elasticidade, o balão. Então, depois que vocês colocarem o nome aí, né, a propriedade do material, vocês vão ligar aí, falando o que cada um deles faz, ficou mais tranquilo, tá? Na questão de número 2, né, que no número 2, o que vocês vão observar? A menina ela vai tocar a maçaneta metálica da porta. Então, a gente tem aqui a impressão que, né, que ele teve o quê? Que esse objeto estava a uma temperatura menor do que a parte da madeira aí da porta. Então, em relação a essa descrição aí, você vai, né, relembrar as propriedades dos materiais e vai pintar os quadrinhos com as alternativas corretas. Então, vamos lá. Os objetos são feitos de diferentes materiais, mas todos os materiais eles apresentam a mesma propriedade? A gente falou que eles têm a mesma propriedade? Bom, vocês viram que não tem a mesma propriedade, tanto é que cada um tem um nome. O material aí, agora que a gente vai falar, é sobre o mau condutor e o bom condutor. Então vamos ver. O metal é um bom condutor, por isso a troca de calor entre a mão do menino e a maçaneta metálica, ela vai ocorrer mais facilmente do que entre a sua mão e a parte de madeira da porta. Então, para essa troca aí, tá, de calor, foi o que a gente viu aqui, né? No caso da panela de alumínio e do cabo da panela, é só vocês pesquisarem lá que vocês vão ver. Já a propriedade dos materiais relacionada à situação vivenciada por ele é uma condutibilidade elétrica. A gente sabe que condutibilidade elétrica geralmente é o quê? É a capacidade de conduzir corrente elétrica. Foi feito isso aí nesse momento? E por último a gente tem aqui, a sensação vivenciada por ele está relacionada à capacidade que os diferentes materiais têm de conduzir calor? Então, se a gente tem os maus condutores e os bons condutores, fica fácil de você resolver aqui se é sim ou se não, tá? Agora aqui por último a gente tem a fotografia aí, um copo com água e óleo, correto? Vocês estão vendo que a água está embaixo e o óleo está em cima, porque eles não se misturam, tá? O óleo não se dissolve na água. Então, vocês vão ler as duas informações falando sobre isso aí e me responder. Tá? Vai marcar com um X na alternativa adequada. Praticamente eu já falei a resposta, tá, gente? Então, só para relembrar na página 219, tá? A gente fala um pouquinho aí sobre, né, a condutibilidade térmica, que é a capacidade aí dos materiais de conduzir calor. Aí a gente tem os bons condutores e os maus condutores de calor, tá? Falamos sobre os materiais com propriedades magnéticas, que eles podem atrair aqueles feitos com alguns tipos dos mesmos materiais. Falamos também sobre a elasticidade, que ela está relacionada à capacidade daquele material voltar à sua forma original, tá? Mesmo depois dele ser esticado ou comprimido. Falamos sobre a condutibilidade elétrica, a gente falou da térmica e agora é da elétrica, que ela está relacionada à capacidade dos materiais de conduzir corrente elétrica. Falamos também da questão da densidade, né? Que a gente falou das bolinhas lá, as duas bolinhas com o mesmo tamanho, porém uma de isopor e uma de metal, que está relacionada à massa de um corpo e o volume que ela ocupa. Falamos sobre a solubilidade, que se refere à capacidade de um material dissolver em outro.
E falamos da dureza de alguns materiais que são mais duros que os outros, tá? Então a gente falou um pouquinho sobre os materiais do nosso cotidiano, tá bom? Então até a próxima. Tchau, tchau!